Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja um dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E meu irmão, deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Que o Espírito nos ensina tudo aquilo que Deus tem para falar. Porque o Espírito ele vai dizer ele vai falar daquilo que ele ouviu. Ouviu de quem? Do Pai e do Filho. Ouviu de Deus Pai e ouviu de Deus Espírito, de Deus Filho. A palavra de Deus que nós vamos usar hoje é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Eu vou falar sobre os 10 mandamentos hoje. Nós vamos começar hoje. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e somente a Ele adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. É o primeiro de todos os mandamentos. Gente, a nossa vida aqui nessa terra, ela é o seguinte: essa vida aqui ela é passageira. Essa vida aqui ela é passageira. Nós vivemos aqui 50, 60, 70, 80. Tem gente que chega no 100, né? É raro, mas tem gente que chega no 100. Mas ela é passageira. Ela é passageira essa vida, né? Porque depois nós temos uma eternidade. E uma eternidade que nós podemos viver ela com Deus, né? Na glória com Deus, do qual nós fomos criados. São Paulo vai dizer em Filipenses 3:20: porém nós somos cidadãos dos céus. O céu é a nossa casa, o céu é o nosso lugar. Nós fomos criados para voltarmos para o céu. Ou, Deus me livre disso, né? Deus nos livre disso. A condenação eterna. Condenação eterna, que é o inferno, que é o lugar do diabo e seus demônios. Ah, mas você, Leandro, está falando disso. Gente, é uma realidade. O inferno existe, o céu existe. Nós fomos criados para o céu, mas Deus, sendo bom, em seu infinito amor, Deus vai me mandar para o inferno? Não, Deus não manda ninguém para o inferno. É escolha. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O homem, ele tem capacidade de escolha, de escolher o seu caminho. Jesus mesmo vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita. A porta que leva para o céu, a porta que salva, é uma porta estreita. Gente, e se tem uma coisa que eu tenho, que nós temos, a missão Curados para Amar tem, é com a salvação das almas. Isso precisa mover a nossa vida. Nós vimos tanto falar de Padre Pio, né, esses dias. Padre Pio, que movia a vida dele era o amor às almas. Ele tinha um amor às almas. Padre Pio não dormia por amor às almas. Padre Pio dormia meia-noite, 3 horas da manhã estava celebrando a missa. Atendia 15, 16 horas de confissão. Rezava 100 terços por dia, por amor às almas. Quantas vezes Padre Pio, quantas vezes algumas pessoas chegavam para confessar, ele mandava embora. Porque a pessoa não estava arrependida, ou porque a pessoa escondeu algum pecado, ou muitas vezes quando as mulheres chegavam até de roupa curta, ele mandava embora. Aí perguntaram para ele: como que você faz isso? Não, eu não gosto de fazer isso. Eu faço porque Deus manda. É pela salvação das almas. Então hoje nós vamos entrar nessa questão dos 10 mandamentos. Gente, para nós sermos salvos, para nós irmos para o céu, e para vivermos o céu aqui mesmo nesta terra, né? É lógico que aqui é só
pequenininha parte, né? Porque aqui é um lugar de vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha. Mas nós vivemos certos infernos dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, por falta de vivência dos 10 mandamentos. Jesus vai dizer para Josué, Deus vai dizer para Josué, lá no capítulo 1 do livro de Josué: enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vos darei. Porém, observe os meus mandamentos. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não venha o tropeço. Olha que forte. Não desvia. Mas vamos lá. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. É quando Deus foi dar os mandamentos. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Palavras do Senhor, graças a Deus. Olha que forte. Ouve o Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel. Israel, quando fala Israel na Bíblia, pode colocar o meu nome. Ouve, ó Leandro. O Senhor nosso Deus é um único Senhor. Então é o único Deus, não existe outro Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Esses mandamentos precisam estar gravados no nosso coração. Então o primeiro mandamento é adorar a Deus acima de todas as coisas, e somente a Ele prestarás culto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e somente a Ele prestarás culto. Gente, a gente usa muito o catecismo da Igreja Católica. Está aqui, mostra para eles aí, Cris. Gente, mostrou semana passada, né? E outra, deixa eu falar, isso aqui nós estamos falando aqui hoje para cristãos católicos, diante da doutrina católica, né? E aqueles que querem ser católicos, né? É dentro da doutrina católica. Esse catecismo da Igreja Católica que a Cristina acabou de mostrar aí foi escrito pelo cardeal Joseph Ratzinger, Bento XVI, o Papa hoje é Bento XVI, prefeito da Santa Sé, né? Junto com outros cardeais, com outros bispos, no ano de 1992. E foi aprovado pelo então Papa, hoje São João Paulo II. Então, gente, quem escreveu esse documento não foi qualquer pessoa, tá? Não é a voz de qualquer um, né? Isso aqui é um resumo da doutrina católica. Eu, como católico, eu não posso pensar. Se eu pensar diferente do que está escrito aqui, se eu pregar diferente do que está escrito aqui, eu sou um herege. O que é um herege? Uma pessoa que nega a verdadeira fé. Estou negando a fé, eu sou um apóstata, né? Estou pecando, né? Se eu prego, eu corro o risco até de excomunhão da igreja. Se um bispo, um padre, o papa ficar sabendo que eu estou pregando contra esse documento da igreja, né? Então São João Paulo II aprovou, isso aqui tá aqui, ó, nas primeiras páginas da igreja, do catecismo está aqui, ó. João Paulo II, bispo, servo dos servos de Deus, né? Joseph Ratzinger. Então nós, como católicos, não podemos pensar diferente disso daqui. A doutrina católica precisa nortear a nossa vida. A doutrina católica existe para a nossa salvação. A palavra de Deus vai dizer, acho que se eu não me engano, em Oséias: o meu povo padece por falta de conhecimento. Nós nos perdemos por falta de conhecimento. Então Deus está nos dando conhecimento. Então o primeiro mandamento é adorar. Pode ser falado? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Olha que o catecismo da igreja, a gente usa muito o catecismo da igreja. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o Criador e o Salvador, o Senhor e o dono de tudo, o que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Lucas 4, 8. Gente, esse parágrafo do catecismo é o parágrafo 2096. Adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Gente, adoração é o primeiro ato meu e seu. Nós, como os filhos de Deus, nós somos chamados a adorar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é obedecê-lo em tudo e em todas as coisas buscar amá-lo e glorificá-lo. Olha que forte. Amar a Deus sobre todas as coisas é obedecê-lo em tudo. Em todas as coisas buscar amá-lo e glorificá-lo. É aquilo que a gente fala.
Se eu não sou obediente a Deus, gente, se eu não sou fiel a Deus, eu não sou fiel a ninguém. Gente, eu e a Cristina, nós estamos juntos há 19 anos por causa da nossa fidelidade a Deus. Olha o que vai dizer: em todas as coisas buscar amá-lo. Então em tudo, em todos eu busco amar. Amar a Deus sobre todas as coisas eu amo a Cristina em Deus, por causa de Deus. Eu amo a Letícia, minha filha, que está aqui linda, né? Cara do pai, né? Por causa de Deus. Então quando eu a amo por causa de Deus, por causa que Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu a amo, apesar dos defeitos, dos erros, das falhas, de tudo dela. A gente consegue levar tudo isso. Eu amo a minha esposa por causa de Deus. Eu sou fiel à minha esposa porque sou fiel a Deus. Olha que forte. E vai dizer o catecismo: ofendê-lo deve ser a maior dor do coração do homem. Gente, Padre Pio, ele tinha pavor só de pensar de ofender a Deus. Ofender a Deus deve ser a maior dor do coração do homem, gente. Por quê? Deus me amou. E esse amar a Deus é uma resposta, né? Porque não fomos nós que amamos a Deus primeiro, foi Deus que nos amou primeiro. Foi Jesus que se fez homem e desceu até a terra e morreu para nos salvar. Então eu sou chamado a amar a Deus sobre todas as coisas. E nós vamos entender um pouquinho sobre os pecados. Os pecados que vão contra esse mandamento. Contra esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Grande pecado sobre esse mandamento é colocar Deus em segundo lugar. Trocar o amor do Criador pelo das criaturas. Aí a gente vai entrar o quê? A idolatria, que está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 21, 12. Né? SIC 21, 12. O que é a idolatria? Idolatria é tudo aquilo que no nosso coração ocupa o lugar de Deus. Então eu peco contra o primeiro mandamento, meu irmão, minha irmã, quando outra coisa ocupa o lugar de Deus na minha vida. Se você tiver dúvida, se você não entender, você entra lá, entra ali nos comentários depois e vai procurar no catecismo, tá? Para ajudar. Eu tô colocando os parágrafos, tá bom? Então você vai anotando aí. Olha que forte. Então o que é idolatria? Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus na minha vida. A idolatria, quando Deus está falando de idolatria aqui, e quando Deus está falando lá no Antigo Testamento, não é imagens. Não é imagem. Deus não usa a imagem aqui como idolatria. A imagem nossa católica. Deus está falando de tudo aquilo que nós colocamos acima de dele. Jesus ele vai dizer em Mateus 6, 24, não podeis servir a dois senhores. Ou amará um ou odiará o outro. Não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Gente, hoje o grande Deus desse século chama-se dinheiro. A idolatria é o dinheiro, ao possuir. A pessoa hoje ela não é mais comparada pelo que ela é, mas sim pelo que ela tem. E nós não temos nada. Existe um santo da igreja que eu não lembro o nome, que ele fala assim: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. É dinheiro. A pessoa que só busca dinheiro, só quer saber de trabalhar. Gente, trabalhar não é errado, estudar não é errado. Nós temos que estudar, temos que trabalhar, nós precisamos do dinheiro. Mas do dinheiro eu preciso amar a Deus. Vocês entenderam? O dinheiro que eu recebo precisa me levar a Deus. E outra, a gente não tem nada se não for por Deus. Então quer dizer, tudo que a gente tem na nossa vida, o emprego bom, a família, a pessoa que Deus coloca, a pessoa que aparece na sua vida, é tudo por obra de Deus. Então a gente tem que adorar a Deus, a gente tem que agradecer a Deus, porque, como está numa passagem lá no Evangelho, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então quer dizer, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, é vontade de Deus. Claro, tem o nosso livre-arbítrio, mas tudo que nós temos é porque Deus ele nos dá. Então por isso que a gente tem que adorar a Deus acima de tudo. A gente tem que amar Deus por tudo que a gente tem. E muitas vezes, quantas pessoas eu ouço dizer: ah, Deus, foi Deus que trabalhou para que eu tivesse uma casa? Foi Deus que trabalhou, quem suou fui eu, então é graças a mim, não é graças a Deus. Gente, isso é a pior blasfêmia que tem. É o pior absurdo que a gente ouve as pessoas dizer.
Porque tudo, em tudo, a gente tem que dar graças a Deus. E se a pessoa tem, Deus abriu a porta. Se ela tem saúde para trabalhar, Deus deu a saúde, né? É lógico, tem o mérito, tem o esforço dela, mas tudo vem de Deus. Gente, a palavra de Deus vai dizer que até o desejo de rezar, de louvar, é Deus quem coloca em nosso coração. Então, muitas vezes, o que nós temos colocado no nosso coração no lugar de Deus? O Moisés, eu acho, uma vez, uma expressão muito, muito forte. Tem muita gente que tem colocado os filhos no lugar de Deus. Tem muita gente que colocou fez do seu filho um bezerrinho de ouro, né? Usa do seu filho, depois que o filho nasceu, vive em função do filho. Não estou falando que você não deve cuidar do filho, mas o filho, você não vai mais na igreja, você não vai em lugar nenhum e faz do filho uma idolatria, faz do marido uma idolatria. Quantas pessoas que fazem do trabalho uma idolatria, do dinheiro uma idolatria. Quantas pessoas que não amam a Deus, não adoram a Deus, mas adoram o dinheiro, adoram os animais, adoram tanta coisa. Pecado, adorar a criatura e não o Criador. Santo Agostinho vai dizer, é a mesma coisa, se um homem, ele pega e dá um anel para sua esposa, um anel lindo, e a sua esposa, a partir daquele momento, ele passa a amar mais o anel do que o esposo, né? É como se a esposa, depois de essa, fala assim: olha, eu não preciso mais de você, eu não preciso mais te ver, eu preciso somente do anel, eu quero ver só o anel. Só o anel me basta. Só o anel me basta. Santo Agostinho vai dizer, como que tratariam essa mulher como adúltera? E muitas vezes somos nós, somos adúlteros. Outro pecado contra esse mandamento. Isso entra no Catecismo da Igreja Católica, agora esse é o 21:11. Catecismo da Igreja Católica 21:11. Superstição. O que é essa superstição? É o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas. Então, é pecado contra o primeiro mandamento, a superstição. É, por exemplo, quando eu coloco um trevo de 4 folhas para me proteger. Quando eu, tá com o olho gordo, põe um laço vermelho. Coloca uma ferradura na porta. É pecado mortal, grave. É idolatria, é superstição. E a gente tem que tomar cuidado até com os sacramentais também, viu? Que nem um terço, um crucifixo. Como que a gente usa, né? Como que a gente usa? Qual que é a intenção que a gente usa o crucifixo, o terço? Porque a gente coloca terço no pescoço. O terço, ele não é para se pôr no pescoço. Não tem problema não, você vai sair, você coloca o terço no pescoço, você vai chegar em tal lugar, você vai rezar, ou você vai pegar ele uma hora, você vai rezar. Mas não, o terço ele não é para proteger você, o terço ele é para rezar, né? O terço é usado para rezar. Então a gente tem que tomar cuidado até com os sacramentais para a gente não usar ele de amuleto. Por exemplo, a medalha de São Bento vai me proteger. Não, ela protege, porque não é um sacramental, ela aqui tem a presença de Deus. Mas se eu não tiver uma vida de santidade, se eu não rezar, se eu não tiver uma direção de nada, vai me servir, né? Estado de graça, né? Quantas pessoas, gente, superstição. Se eu ver gato preto, se eu passar debaixo da escada, coloca essa ferradura lá na sua casa, coloca esse elefante virado com a bunda para a porta, que você vai ter dinheiro. 13. Né? Gente, isso é superstição, isso é pecado contra o primeiro mandamento, a gente tem que confessar isso. Se até hoje você não sabia disso, não era pecado mortal, mas a partir de hoje, se você cometer, pecado contra o primeiro mandamento, ateísmo. O que é isso? Ateísmo é negar a existência de Deus, né? Mas essa existência de Deus, essa negação da existência de Deus, ela muitas vezes chega na nossa vida e a gente nem percebe. Catecismo 21:23. Colocando o homem como seu próprio fim, né? Então é aquilo que a Cristina trouxe, né? Um pouco do ateísmo, é colocando o homem como seu fim. Eu consegui o trabalho, eu comprei a minha casa, eu, tudo meu, né? Mas olha o ateísmo eu quero falar hoje o ateísmo dentro de nossa casa. Gente, o ateísmo entrou dentro das nossas famílias, crianças que não são batizadas. Os católicos já não batizam muitas vezes os seus filhos que são pequenos. O ateísmo, olha, deixa o meu filho crescer. Ele decide. Por que você não deixa ele crescer? Por que nós não deixamos eles crescer e decidir se eles querem ir para a escola ou não? Aprender a ler. Aprender a ler ou não. Porque aí a gente obriga eles a irem. A Cristina falou isso para o psicólogo uma vez, o psicólogo falou: não, mas você não pode obrigar seu filho para a missa.
Ele tem que escolher. Eu falei assim, mas por que eu tenho que obrigar ele para a escola? Ele falou, a Cristina falou para a psicóloga. Gente, eu conheço gente que veio, uma vez ele falava para mim, eu não posso obrigar meu filho para a missa. Eu não posso obrigar meu filho. Quantos anos? Ah, mas quantos anos tem seu filho? Ah, tem 8. Se tem 20, eu não posso falar nada, mas se tem 8 anos, você tem que obrigar. Aqui em casa eu coloquei para os meus filhos, vocês vão para a missa, ponto final, acabou. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia de missa, é dia de preceito. Faltou a missa domingo, é pecado grave. Isso nós vamos tratar quando estiver falando do 3º mandamento, né? Enquanto estiver debaixo da nossa casa, tem que ser assim, gente. Ah, mas eu vou fazer 18 anos, mas vai estar na minha casa? Vai na minha casa, vai para a missa, vai para a igreja. Ah, negócio de escolher, depois não escolhe nada. Aí depois, gente, sabe o que acontece? Quantas pessoas que falaram isso pra gente, deixa ele escolher, e depois veio pedir pra nós, pelo amor de Deus, ajuda meu filho, vai lá dar conselho pro meu filho, porque tá perdido. Claro que tá perdido, porque a função nossa de encaminhar ele, a gente não fez. Claro que vai se perder. Quando nós falamos para ele, manda seu filho para a igreja, você não falou que não ia obrigar? Agora, a gente vai ajudar, mas complicou o negócio, né? Aí o ateísmo dentro das nossas casas. Quantos jovens hoje não tem primeira comunhão, não tem batismo, não tem crisma? E são católicos, não são gente que vem de outras religiões, não. São um povo católico, o ateísmo entrou dentro das nossas casas. E a gente acha que é modernidade. Não é, gente. O inimigo entrando mesmo, introduzindo, né? Fazendo a gente pensar que a gente é um pai moderno, uma mãe moderna, deixa que eles escolham, quando, né? Ai, hoje as coisas são diferentes, já não são como antes, não são mesmo. E por isso que o mundo está do jeito que está hoje. Porque os pais perderam as rédeas, deixaram de educar os filhos na igreja. Pega e compara uma criança que foi criada com o pai ensinando a fazer o nome do pai, ensinando a ter a devoção à Nossa Senhora, ensinando, né, que Deus tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e pega uma criança que não foi educada com isso. Veja a diferença, gente. É nítido isso. A indiferença sobre a Eucaristia e os outros sacramentos, gente, isso. Hoje vai se crescendo isso, né? Uma indiferença em relação principalmente à Eucaristia. Confessar para quê? Né? O padre é pecador que nem eu. Tem gente que vai à missa mascando chiclete. Aí chega lá, gente, entendeu? Isso é indiferença. Por quê? Porque a gente sabe o que significa. Muitas vezes, o que acontece? A gente não dá importância, a gente não sabe do valor da importância que é Jesus Eucarístico. Eu falo por mim mesma, quantas vezes na minha vida, né? Eu cresci dentro da igreja, mas a gente não sabia. Ia para a igreja mascando chiclete, chegava lá, tirava o chiclete da boca, comungava e continuava. Gente, a gente tem que ter pelo menos 1 hora. É até bom que eu quero falar isso, porque eu vejo tantos lugares que a gente vai, gente, me dói o coração de ver as pessoas comendo dentro da missa, e depois vai lá e comunga e recebe Jesus como se estivesse recebendo um pedaço de pão. Então isso é indiferença também. Isso é falta de amor a Deus. A gente não tem noção, a gente não tem dimensão. Nós fomos criados uma coisa assim, nós vamos à missa, muitas vezes, a missa de cura e libertação. Nós vamos na missa por causa da cura. Não. Eu não posso ir na missa por causa da cura. A cura é uma consequência do amor de Deus na minha vida. Mas eu vou na missa por causa do sagrado. Eu vou na missa por causa da Eucaristia. Eu vou na missa por causa daquilo que Jesus tem para fazer na minha vida, para transformar meu coração. O pensamento de não precisa ir à igreja para rezar ou ter intimidade com Deus, né? Que lá não reza em casa, né? O ateísmo vai entrando por aí, a gente não vai percebendo. Outra coisa, adivinhação e magia. Adivinhação e magia, né? Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Evocação dos mortos, práticas que supõem descobrir o futuro, consultas aos horóscopos, astrologia, né? A astrologia faz muito parte com os horóscopos. Horóscopos, gente, eu sou signo de Virgem. Não somos signos de Virgem, não somos de Áries, não somos de nada. Nós somos de Jesus Cristo, isso é pecado. A igreja condena, a Bíblia condena. A astrologia, quiromancia, que é a leitura das mãos,
recursos médiums, esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e sobre os homens. O espiritismo é tudo pecado contra o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas essas coisas. Benzimento, amuletos, né? Ferraduras, figa, trevo de 4 folhas, olho de cabra, pé de coelho, moedas da sorte, elefante virado de costas para a porta, comigo ninguém pode, aquela planta, por planta não tem problema. E é isso aí, gente, são coisas, são amuletos. Então a gente coloca aquilo como Deus, comigo ninguém pode, né? Vou colocar um pé de comigo ninguém pode em casa, que comigo ninguém pode. Pra não ter mal olhado pra ninguém. É. O único comigo ninguém pode que eu conheço é Jesus Cristo. É pecado contra o primeiro mandamento. Gente, a gente precisa questionar isso, até mesmo para confessar, né? Pra gente confessar, tá? Alguns questionamentos que a gente tem que fazer. Creio que muitas vezes são pecados contra o primeiro mandamento. Creio fielmente em tudo que Deus revelou, ou duvidei de alguma doutrina católica, né? Eu creio em tudo aquilo que Deus revelou, ou duvidei de alguma doutrina católica. Duvidar da doutrina católica também é pecado contra o primeiro mandamento. Li, assinei, publiquei, propaguei, emprestei livros, revistas ou jornais hostis a Deus e a santa religião, horóscopo, coisas de piadas impróprias, tudo isso, livros dessas coisas li, emprestei, divulguei, compartilhei. Assisti a sessão espírita, a culto protestante ou de religião não cristãs. Dei importância indevida a sonhos, prestágios, destino. Então são tudo pecados contra... Presságio. Abandonei a única igreja, que é a católica, porque assim, até mesmo quando a gente sai, né, por exemplo, a gente fala, não quero mais ser católico, vou para outra igreja, e aí o que acontece? A gente pega e volta depois para a igreja como se nada tivesse acontecido. Isso não pode também, a gente tem que conversar com o padre, né, isso é pecado também. Então, porque a gente abandonou a nossa fé, né, a nossa, como é que fala, mãe, a mãe igreja, né? Consultei espíritas, cartomantes e videntes. Gente, quem que não já fez isso? Eu acho que é raro as pessoas que não passaram por isso, né? Que não foi numa benzedeira, que não foi numa cartomante, né? Naquela mulherzinha que reza o Pai Nosso e a Ave Maria, que tem a Nossa Senhora Aparecida na casa dela, mas ela fala que você não entende nada, né? Que ela pega os raminhos e fica benzendo. Quem que já não fez isso na vida, gente? Porque antigamente pro povo era normal isso, né? Isso é pecado contra o primeiro mandamento. Fui presunçoso de esperar a salvação sem deixar o pecado, né? É aquilo, nossa, Deus é misericordioso. Então, né, eu não preciso nem me confessar que Deus é bom. Eu não vou perder minha salvação, eu não vou pro inferno, não. Vai acreditando nisso. A misericórdia de Deus existe. Deus é misericordioso, Ele já deu a sua misericórdia. Só que a gente precisa ter arrependimento, né? Não existe misericórdia sem arrependimento. Cometi pecados no intuito de confessá-los depois? Quer dizer, você comete um pecado que você sabe que é contra os 10, né? Aqui a gente engloba nos 10 mandamentos. Você comete aquele pecado falando assim, depois eu confesso e pronto, acabou. Não, gente, isso não pode, né? Porque se a gente já comete aquele pecado sabendo que é errado, na intenção de poder confessá-lo depois, isso daí é pecar contra o primeiro mandamento. Deixei de rezar por muito tempo. Você fica, né? Abandona a fé, não reza mais. A gente tem que se confessar. Por quê? Porque imagina quanta coisa a gente não foi contaminado sem a oração. A gente rezando já é difícil, imagina sem a gente rezar. Deixa eu ver. Falei mal de Deus, da sua mãe Maria Santíssima, dos santos, da igreja e de seus ministros. Então assim, gente, como que eu posso dizer? A igreja, ela é como que é? Ela é santa. Ela é santa e pecadora. Santa, que é a doutrina, né? É isso? Isso, a doutrina católica ela não tem erro. Ela não tem erro. Mas quem que governa a igreja?
São os homens. Então, todos somos pecadores. Não tem jeito, gente. Vai ter pecado, a gente vai errar, a gente vai cair, né? Só que uma coisa que eu, particularmente, eu não concordo, e graças a Deus o catecismo fala isso também, né? E isso tá na igreja, tá vendo? É contra o primeiro mandamento. Quando acontece alguma coisa com um padre, quando acontece alguma coisa, por exemplo, um leigo da igreja, um ministro da igreja, faz alguma coisa errada, os primeiros aí na rede social falar mal são os católicos. Agora, gente, é a mesma coisa do meu filho fazer uma coisa errada na internet, que o meu filho fez algo errado. Eu tô traindo a minha família, entendeu? O Padre Pio uma perseguição de um bispo. Eu lembrei disso também. O Padre Pio sofreu uma perseguição de um bispo. E veio um homem falando mal do bispo, o Padre Pio, defendendo... Então, jornalista. Jornalista, defendendo o Padre Pio, falando mal do Padre Pio. Ou falando mal do bispo, defendendo o Padre Pio. O Padre Pio deu um tapa na cara dele e falou: adúltero, quem és tu para falar mal do bispo da igreja? Né? Então o cara, ele sentou em cima do pecado dele, falando do pecado do outro. Porque o Padre Pio tinha o dom, ele envergonhou o cara, ele é adúltero, né? Ele vivia em adultério. Né? Então quantas pessoas que roubam, fazem coisas piores, ficam falando mal dos padres. Entendeu, gente? Não que você tem que falar, a pessoa fez mal, tem que defender ela. Não. Fica em silêncio. Fica em silêncio. Existe muitos erros, mas reza. Né? Sabe qual que é a nossa função como todos os irmãos? Porque Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Nós temos que rezar pelos nossos irmãos. Hoje mais do que nunca, a gente tem que rezar pelos padres, sim, gente. Como os padres são perseguidos por Satanás. Por quê? Né? Quer atingir o povo? Derruba o pastor. Né? Quer atingir as ovelhas? Derruba o pastor. Que as ovelhas vai se dispersar tudo. Vocês têm dimensão quantas pessoas caíram por conta daquela situação do Padre Robson? Por quê? Né? Derrubou o pastor, quantas ovelhas não foram dispersadas? Não sabe nem se é verdade ou não. Entendeu? Quem somos nós para julgar? Quem que não, como disse Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, é muito sério isso, gente. Quando a gente for postar alguma coisa, e não seja de padre ou de ninguém, não seja de qualquer pessoa, a gente tem que pensar muito, né? Porque fala também, não sei qual nos evangelhos fala, né? Que, por exemplo, a gente falar mal do nosso irmão, a gente não ama Deus também, né? Rezei sem devoção, com distrações voluntárias. Isso quem não fez também, né, gente? Quem que não já fez isso na vida? Então eu falo assim, coisas pra gente pensar. Por isso que eu falei, são dicas importantíssimas que muitas vezes a gente não tem noção que é errado, né? Então, pra gente rever, procurar fazer as coisas com mais devoção, né? Tive preguiça espiritual, que entra na questão de não querer rezar, de não ter interesse pelas coisas de Deus. Fui ingrato com Deus, né? Aquilo que a gente citou também de, por exemplo, eu que trabalhei, por isso que eu tenho, é ingratidão com Deus, porque é Deus que nos dá tudo. E às vezes vem uma enfermidade, às vezes vem uma dificuldade, uma tribulação, a gente põe culpa em Deus. Tentar a Deus, exemplo, expondo-se a um perigo para a alma, para a vida ou para a saúde, sem causa grave. Quer dizer, colocar nossa vida em risco. Sem um motivo. Desafiando a Deus. É aquilo que Jesus, né, se joga daí, né? O Satanás, Jesus se joga daí que Deus ele vai te segurar. Entendeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não me comportei adequadamente na igreja, não fazendo genuflexão ao Santíssimo Sacramento ao entrar e sair da igreja. Tem gente que não sabe nem... como que eu posso dizer, né? Eu tenho medo até de desrespeitar o Santíssimo, né? Tem gente que não sabe que é Jesus Eucarístico que está ali. Quantas pessoas vai lá no crucifixo, né? Reza, vai na Nossa Senhora, reza. E aí, hora que chega diante do Santíssimo, passa direto. E muitas vezes, gente, porque não sabe que é Jesus que está ali, por falta de orientação. Não que você não possa ir a Nossa Senhora, que você não possa ir ao crucifixo. Tá entendendo? A gente tem que ir, mas quem está vivo ali é Jesus Eucarístico. Então a gente tem que ter respeito, a gente tem que fazer genuflexão, né? A gente tem que se curvar diante de Jesus.
E muitas vezes a gente entra e sai. Isso também é o pecado contra o primeiro mandamento. Muitas vezes, como a gente se comporta dentro da igreja, a gente fala até mal das pessoas dentro da igreja, né? Isso também, gente, é falta, né? Pode continuar. Cometi sacrilégio, profanei sacramentos como a Eucaristia, ações litúrgicas, pessoas religiosas, coisas santas, lugares consagrados. Gente, sacrilégio é aquilo que eu falei, né? Comungar é estado de pecado mortal. Então é uma comunhão sacrílega, né? Isso é um pecado gravíssimo. Isso é um pecado gravíssimo. Até no Instituto Rest eles falaram, né? De um caso de uma mulher que ela vivia fornicação, né? Ela não era casada na igreja e ela foi confessar. E toda vez que ela ia confessar, ela saía de lá, do confessionário, ela saía melhor, ela saía bem, porque ela não podia, ela saía, em vez de ela sair bem, ela saía mal, parecia que ela saía com peso, né? Mas por quê? Ela não podia confessar, isso também é um sacrilégio. Eles falaram que os santos, o pessoal do Reset, falaram que os santos da igreja, eles falaram que quando você recebe um sacramento sem poder recebê-lo, você confessa sem poder confessar, você sai com o demônio nas costas. Olha que pesado, olha que forte, né? A gente não leva mais a sério isso. Gente, isso é doutrina católica. São coisas que nós não temos conhecimento, gente. A gente não culpa ninguém por isso. Por quê? Porque são coisas que era para ser falada, era para ser mais declarada, né? Porque como que é claro, a gente pode fuçar, a gente pode buscar, né? Tá tudo, essas coisas a gente encontra na internet, tem coisa boa também, né? Então, se a gente quiser, a gente pode se aprofundar nisso, mas é uma coisa que era para ser falada mais, né? Declarado pro povo. Comunguei em estado de pecado mortal, é isso que a gente precisa reparar, né? Comunguei em estado de pecado mortal. Vai analisando isso, né? Porque isso é grave. Indiferentismo, né? O que é isso? Acreditar que uma religião era tão boa quanto as demais, que todas são igualmente verdadeiras e agradáveis a Deus, ou que se é livre para aceitar ou rejeitar uma ou todas as religiões. Olha só que forte, né? Todas as religiões não, todas as religiões não são iguais. Existe uma mentira que o povo prega: a religião não salva. A religião salva. É lógico, entenda o que eu vou falar. A salvação ela é individual, mas eu tenho dentro da igreja católica. Entenda bem isso, viu? A salvação ela é individual, mas eu tenho dentro da igreja católica tudo aquilo que eu preciso para a minha salvação. Outras igrejas, mesmo cristãs, não têm o que nós temos dentro da igreja católica. A igreja, todas as religiões não são igreja. Todas as religiões não são iguais. Existe só uma igreja. Jesus ele fundou só uma igreja. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 17. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, o primeiro papa da igreja, né? Depois Jesus vai soprar sobre os apóstolos e vai falar: quem vocês ligar no céu será ligado, quem você desligar será desligado. Então a igreja católica ela é a igreja de Cristo. Toda igreja é igual? Não. O importante é ir à igreja? Não, o importante é ir à igreja católica, porque a igreja católica ela é a igreja de Cristo. Aí às vezes você está perguntando: então o resto não vai se salvar. Não, não é isso, gente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que a igreja católica ela é a igreja fundada por Jesus. Dentro da igreja católica eu tenho tudo aquilo que eu preciso para a minha salvação. Nenhuma outra igreja tem. Nenhuma outra igreja tem. Nenhuma igreja tem Eucaristia. Só a igreja católica tem o corpo e sangue de Cristo. Nenhuma igreja tem a Virgem Maria. Só a igreja católica tem a Virgem Maria. Nenhuma igreja tem o sacramento da confissão. Só a igreja católica tem o sacramento da confissão. Nenhuma igreja tem o sacerdócio, o padre, o bispo, o papa. Só a igreja católica, né? É isso que nós precisamos entender. O auxílio dos santos, né? O auxílio dos santos. Gente, a intercessão dos santos, que quanta coisa, né? Martinho Lutero, ele dividiu a igreja. Ele fundou a primeira igreja protestante, os luteranos, em 1496. Então, do ano 0, do ano 1 até o ano de 1496, só existia a igreja católica. E ele fala no seu testamento: estou indo para o inferno, pois dividi a única igreja de Cristo. Tudo bem, se ele se arrependeu, né? Se ele buscou a misericórdia de Deus, ele pode ser salvo, né? Mas ele tinha noção
Ele dividiu muitas vezes por interesses políticos. Meu irmão, minha irmã, quem rejeita a palavra, rejeita a Cristo. Gente, para você ter uma ideia, nós temos a Bíblia aqui por causa desse santo São Jerônimo. Foi o primeiro tradutor da Bíblia, do latim e do hebraico e do grego para o latim. E aqui, Catecismo da Igreja Católica. Eu, como católico, se eu não acreditar no que está aqui, se eu pregar contra isso aqui, eu sou um herege, eu sou um mentiroso. Eu não posso falar contra o que está aqui. E quem escreveu isso aqui, na verdade, quem escreveu assim, né? Na verdade, o Papa Bento XVI escreveu, né, junto com outros bispos, mas aqui tem a frase muito, aqui tem 2.000 anos de história de igreja, né? Aqui tem dos santos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, é toda os apóstolos Pedro e Paulo, passagens bíblicas, né? Mas isso aqui é a verdade da fé. Você quer ir para o céu? Aqui, ó. E a Bíblia. Eu preciso ter isso aqui comigo para poder ir para o céu. Sabe, gente, por que eu falo essas coisas? Porque o meu interesse é que você se salve. O meu interesse é que você vá para o céu. Gente, Deus, Ele ama tanto você que Ele deu uma igreja. No Antigo Testamento, quando teve aquele dilúvio sobre a face da terra, o povo só se salvou quem estava dentro da arca. E só vai se salvar nesse dilúvio que está vindo sobre a humanidade quem estiver dentro da arca, a arca que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. A gente quer falar a verdade para que todos tenham a oportunidade de se salvar. Para que todos tenham a oportunidade de levar a verdade também para os seus. Porque, gente, não tem nada melhor do que a gente conhecer a verdade. Sabe por quê? A verdade, ela nos liberta. Só Deus basta na nossa vida. Como dizia Santa Teresa, só Deus basta. Se a gente tiver a Deus, não precisa de mais nada, mais nada. A gente tem que pôr isso na nossa cabeça. São Paulo vai dizer, sou livre para fazer o que eu quero, mas nem tudo me convém. Analisa, te convém? Te convém fazer isso? Se te convém, faça. Agora, se não te convém, não faça. Porque você vai pagar por isso. Gente, como que é duro, como que é triste a gente ver as pessoas colhendo, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E tomara a Deus que colha aqui. E se a gente colhe aqui, às vezes você vê a pessoa sofrendo tanto. Gente, graças a Deus que ela está sofrendo aqui, porque o sofrimento aqui livra muito a nossa pena lá no purgatório. Então, louvado seja Deus por aqueles que sofrem aqui. O duro é aqueles que não têm tempo de se arrepender. Aqueles que não têm tempo de falar, nossa, eu me arrependi disso que eu fiz. Porque a gente não sabe que hora que vai chegar, né? A hora que Deus vai nos chamar. A gente não sabe. E se você tiver em pecado mortal, meu irmão, minha irmã? Aí não tem mais tempo, não tem. E é isso que a gente quer passar para vocês. Pregar a verdade custa caro. Tem um preço. E Jesus vai dizer, a palavra vai dizer, se aquele pecador morreu, ele vai morrer por causa do pecado dele. Mas se você não o avisou... Essa passagem Deus deu para mim. Né, se você não o avisou, eu vou cobrar o sangue dele para você. Agora, se você falou e ele continuou, ele vai morrer. Você não tem mais nada a ver com isso. Você fez a sua parte, eu vou cobrar somente dele. Eu não quero ser cobrado do sangue de ninguém. Eu quero fazer a minha parte. Agora, eu não sei se foi Isaías, ou Jeremias, ou foi Ezequiel, que foi cerrado no meio. Foi o preço de ter prego a verdade. Eles foram cerrados vivos, gente. Foi o preço de pagar o evangelho. Foi o preço que eles tiveram que pregar a verdade. Quantos pagaram o preço? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.